Boa noite, meus irmãos. É uma felicidade muito grande que eu volto aqui à Esperança. Tenho passado muito pela cidade, mas ultimamente não tenho parado por aqui. Passo muito para a areia, para bananeiras, para as bancas, né? Sempre com muita saudade de vocês, mas depois que a segunda menina nasceu, a gente entra num programa de trabalho mais intenso, né? E também as viagens que se sucederam. Ano passado eu viajei de avião 48 vezes. Espero que esse ano eu consiga ficar um pouco mais em casa. E esse é o meu planejamento. O planejamento é o tema da palestra dessa noite, né? Assim como esse ano o meu objetivo é ficar mais em casa, no passado eu viajei para o CNPq, eu viajei para a universidade, eu viajei para o movimento espírita, né? Então eu senti que eu tinha que ficar mais em casa. E consegui, nos últimos 6 meses, pedir ao movimento espírita que esperasse um pouquinho e consegui priorizar casa e as crianças. É interessante porque toda atividade bem realizada passa pelo planejamento. E isso não é só algo que passe pelas nossas vidas, pela nossa experiência psicologicamente limitada, dos agregados que formam, nesse momento, a nossa personalidade encarnatória. Nós aprendemos sobre planejamento com a divindade, com os espíritos que conduzem a nossa tarefa no planeta. Ao encarnarmos, havia um plano encarnatório. No livro Missionários da Luz, entre o capítulo 12 e o capítulo 14, quando nós vamos iniciar a discussão sobre a história do Segismundo reencarnante, do seu pai e da sua mãe que o recebeu, e depois os desdobramentos das recordações reencarnatórias do seu pai, que boicotava mentalmente a reencarnação do filho e a gravidez, a gente entra em contato com as informações detalhadas sobre os planos que envolvem uma reencarnação. Nunca encarnamos em um ambiente a esmo. O nosso corpo, que é a roupa que nós vestimos durante essa atual encarnação, ele tem limitações e possibilidades, dons e espinhos na carne, nas palavras do Paulo, que refletem as nossas necessidades de aprimoramento espiritual. E essas coisas são calculadas milimetricamente. Nada está ao acaso. Mas isso não é um determinismo. Nesse começo do ano, quando a gente vai planejar as atividades, a gente é favorecido por uma mente coletiva que acredita que as coisas estão se renovando. E como nós nunca estamos fora da psicosfera da mente coletiva, é um momento muito bom para que nós façamos planos para as nossas atividades ao longo do ano. E sabendo que esses planos estão à figuração do planejamento encarnatório, que sendo um direcionamento, que sendo um cálculo de possibilidades, não fecha as escolhas, não fecha o devir. O devir humano é a capacidade de escolher. Então, frente aos desafios que a vida nos apresenta, nós vamos escolhendo possibilidades de reação. Essas reações são reações do sentimento inicialmente. Só depois nós mobilizamos as outras instâncias da nossa alma. Quando a gente vai lá na mensagem do Espírito Lázaro, no Evangelho do Espiritismo, ele vai nos dizer que inicialmente o ser humano tem instintos, posteriormente ele tem sensações. E só depois ele vai ter sentimentos. E quando a gente vai ao Paulo de Tarso, ele vai dizer que a gente tem que sentir mais elevado para alcançar as coisas que são excelentes. O verbo grego é dokimaxen, separar metais. E é muito comum que Emmanuel utilize a metáfora do cadinho, que é uma coisa semelhante a um chapeuzinho chinês, virado ao contrário, que é muito utilizado no interior de Minas para separar a limalha, a parte suja, a parte ruim do ouro. E ali dentro as coisas ficam quentes. Porque simboliza, né, o quimismo dos metais para extrair o que é mais puro, para alcançar o que é excelente. Geralmente, quando a gente entra na faculdade, a gente começa a tornar o raciocínio da gente mais sutil, ou quando a gente começa a investir num ofício. Eu sou marceneiro, eu sou pintor, uma arte, né? Então eu começo a notar cores diferentes. Antes, para mim, tudo era azul.
Agora tem o azul da Rússia, tem o azul cerúleo, né? Antes as notas eram muito parecidas, mas agora o meu ouvido consegue diferenciá-las. Então o Paulo está dizendo para a gente que com o sentimento é assim também. A gente pode alcançar as coisas que são excelentes, quer dizer, o amor tem níveis. A semelhança dessas projeções que nos dá o Espírito Lázaro, ao falar das sensações, dos anteriores instintos, mas do horizonte dos sentimentos. Quando a gente sente, é que a gente já alcançou o livre-arbítrio. E esse é um momento muito importante da evolução. Mas nós começamos a ter responsabilidade sobre as nossas escolhas. Isso nos pesa. E o corpo que a gente recebe, o planejamento encarnatório, é exatamente o reflexo dos bens e dos males que nós acumulamos, estão expressos no nosso perispírito. Nessa roupa que é feita com o material do planeta e atravessa as encarnações. Então é interessante, se a gente for orar, lá no comecinho, quando Caim mata o Abel, quando Caim vai viver, o Senhor coloca nele um sinal, porque todo aquele que iria encontrá-lo tentaria matá-lo. É como se fosse uma metáfora, quando a gente reencarna, para que a gente possa dirimir o mal do passado, nós temos temporariamente o reflexo desse mal freado. Então, assim, os males que nós experimentamos, eles não são um reflexo dos males que nós causamos. Nesse ato de tempo, na nova encarnação, inicialmente, todas as possibilidades de reconstrução e trabalho serão elencadas à nossa frente, para que possamos trabalhar. E dependendo do nosso rendimento desse trabalho, assim como alguém pode ter um planejamento encarnatório para algumas realizações e com seu livre-arbítrio se desviar, alguém pode superar as expectativas daqueles que geriam a sua reencarnação, que são os mestres mais diretos, os espíritos afins e os espíritos responsáveis por aquele grande grupo encarnatório, sendo um aluno que rende mais, que vai além. E a esse aluno, André Luiz chama de completista. Completista, em princípio, é aquele que, tendo um plano de realizações encarnatórias, o supera. É interessante, a vida não funciona de forma a nos colocar em lugares que não promovam a nossa evolução e o nosso desenvolvimento. A nossa permanência em lugares tranquilos, desse tipo de tranquilidade, não tem aquela música do Rapa, que lembra o Evangelho segundo o Espiritismo, que fala assim: qual a paz que eu quero aceitar para tentar ser feliz? E o Evangelho segundo o Espiritismo fala que existe a paz dos ociosos. Existe a paz daqueles que se calam diante do mal. Essa não é a paz do Cristo. O Cristo é aquele que nos ensinou que a consciência tranquila é mais importante do que a segurança do corpo. Então, estar com a justiça, estar com a verdade, estar com a consciência tranquila, é ter paz. E isso pode custar a nossa vida física. E é a única razão pela qual nós devemos dar a vida. Deve-se queimar como uma vela para iluminar o caminho daqueles que virão. Que a nossa missão na Terra, do nosso planejamento encarnatório, é contribuirmos para a evolução do planeta, para que o reino de Deus se faça na Terra. Então a nossa primeira missão no planeta, embora nós não sejamos do planeta, embora tudo do que nós dispomos seja empréstimos, afetividades, possibilidades de estudo, recursos financeiros do corpo, nós temos a obrigação de utilizarmos isso para rendermos esses talentos em benefício dos outros. E quando nós não o fazemos, nós estamos desperdiçando esses talentos. Então, inicialmente, nós somos advertidos pelas circunstâncias da vida ou por mensagens, ou lemos o Evangelho, a espiritualidade nos alcança de formas diversas. Mas quando essas estratégias pedagógicas da divindade não dão certo, então recursos de sofrimento são chamados para evocar em nós respostas. Por isso, quando Jesus se comunica com Saulo, ele diz para ele: não recalcitres contra o teu aguilhão. É como se o Saulo pudesse perguntar: em que direção esse aguilhão está me levando? Naquele momento em que ele está com a verdade, porque antes ele estava com a conveniência. O primeiro grande perseguidor do cristianismo vivia com a conveniência.
situação social. O pai o abandona agora. Ele é rejeitado como louco no sinédrio. A sua noiva desencarnou há aproximadamente 1 ano. Ele não tem onde dormir e, se aconchegando entre uma loca de pedra e uma árvore, ele dorme e sonha, com fome, com frio. E o conselho de Abigail, aquela jovem que fora capaz de perdoar os verdugos do seu pai, cantando os salmos, que vivera o perdão cristão de verdade, ama, trabalha, espera e perdoa. O amor é a primeira lição. Haroldo uma vez lá em casa me contou, estava passando um ano novo lá em casa, que a gente falando de congresso de direito, que eu trabalho com história ambiental, e dos desastres ambientais. Olha, nem tinha acontecido da Samarco ainda lá em Mariana, né? A gente estava falando dos vazamentos da Petrobras, era uma coisa bem mais levinha ainda. E ele me falava de um congresso que ele foi, em que um advogado tentava defender a Petrobras e tentava convencer a audiência de que o desastre ambiental, que é enorme, não tinha tido impacto algum. E ele fez isso de forma bastante brilhante. E assim que ele terminou, veio um jurista mais idoso e falou assim: eu tenho muito medo das pessoas inteligentes, muito medo mesmo, porque elas conseguem nos convencer mesmo quando elas estão erradas. Então, às vezes, há um descasamento entre o argumento e a verdade e a justiça. A retórica aristotélica, a retórica jesuítica, às vezes descasava as coisas. A retórica nazista, a retórica fascista. Eram pessoas com grande capacidade intelectiva. Qual a diferença disso para o cristianismo? Há algum tempo atrás, nos Estados Unidos, um guru famoso disse a uma coisa de 3.000 pessoas que elas iam desencarnar, deveriam suicidar, porque uma nave espacial vinha buscá-las. E essas pessoas suicidaram. Então, perguntaram a ele: mas por que você não suicidou depois? Não, que eu tenho que ficar aqui para orientar os outros que vão, né? Jesus não fez isso. Jesus se colocou em risco e foi o exemplo do seu ensinamento. Então, quando a gente está falando isso aqui, a gente não está desvalorizando a inteligência, a gente está falando da astúcia. São coisas diferentes. A inteligência deve ser casada com o sentimento, porque quem ama enxerga mais longe. O amor é uma banda larga com Deus. Ele consegue direcionar o entendimento. Você pode ter uma pessoa muito entendida de explosivos, mas se ela não consegue respeitar a vida de uma criança, se ela não consegue entender o valor da maternidade, ela não tem o maior valor, que é o valor da humanidade. Quando a gente vai ao livro A Caminho da Luz, e a gente vai à descrição dos povos, nós estamos na era do triunfo dos chamados arianos. Hoje, já que Emmanuel escreveu na década de 30, utilizaríamos a expressão indo-europeus. Mas ele não está falando do grupo linguístico, ele não está falando da cor da pele, ele está falando de um grupo espiritual à semelhança de uma família. Dentre todos aqueles que reencarnaram na Terra, vindos da capela, eram aqueles mais insatisfeitos, mais revoltados, tiveram a virtude de se miscigenar, mas queriam fazer o paraíso aqui e agora, na impossibilidade de retornar aos lugares espirituais de onde haviam vindo, e na inferioridade do planeta que encontraram, queriam realizar o prazer hedonisticamente, aqui e agora, e com isso contribuíram para o planeta, porque desenvolveram o planeta materialmente, construíram uma sociedade materialista, capitalista, guerreira. A grande carência desses corações é o sentimento. Então é interessante que a forma de alcançar esses corações é a arte. A arte bem direcionada, ela acessa as afetividades da alma. Se a gente fosse positivista, com Augusto Conte, então a gente acharia que existe um sentimento religioso, que é inferior, um filosófico, que é mais ou menos, mas a gente teria chegado a um pensamento positivo.
Então, o positivismo científico seria a matemática da possibilidade de alcançar a verdade. Isso é desatualizado, mas Kardec não é assim. Kardec coloca no mesmo nível a filosofia, a religião e a ciência. Porque uma deve colaborar com a outra. Não adianta a gente ter compreensão intelectual se essa compreensão não é ligada ao coração e a capacidade de discernir na alma do criminoso o que ele tem de bom. Porque quando você ama, na alma do filho revoltado, quando você ama, a tarefa difícil não fica penosa. O amor é o segredo para o não atrito, para o envolvimento. O amor agrega valor, agrega força. O trabalho é tarefa do tempo. O tempo não passa por nós em vão. Então, a maioria das pessoas, assim como acontece com o amor, o grande problema do amor para a gente é que a gente é chamado por Deus a semear. Sempre. Mas nós não devemos nos preocupar com a colheita. A colheita pode ocorrer em outro lugar. Como diz o Evangelho de João, lá nas portas da cidade de Siquém, Sicar. Então, está Jesus conversando com os apóstolos, ele fala: uns são os que plantaram, outros são os que colheram. Porque você colhe de outras mãos, você colhe em outro lugar. A relação de desejar a colheita não é a relação daquele que tem paciência e confia na terra. Ele sabe que a colheita vem, ele confia, espera. Por isso ele consegue esperar. A espera é fruto da confiança. E ela é diretamente ligada ao trabalho. Essas 4 instâncias são relacionadas. Por quê? A maioria das pessoas pensa que o trabalho é fruto de um dia. Mas o trabalho fruto de um dia é o trabalho imaturo. O trabalho de longo prazo, ele constrói com mais segurança e alicerce. Eu comecei a estudar inglês com 4 para 5 anos, naquelas escolinhas de inglês de criança, né? Aí, por muito tempo, eu passei aquela fase que eu lembrava e esquecia. Mas eu sempre tive uma segurança grande, porque quando eu chegava, eu conseguia falar que estava lá dentro. Porque durante pelo menos uns 15 anos da minha vida, eu, por meia hora, 40 minutos por dia, estudei inglês. Então, a segurança que hoje eu tenho em inglês, eu falo, eu escrevo, parte disso. Quando eu fui aprender o francês, eu fiz de forma semelhante. A tarefa pequena de todos os dias, disciplinado, aproveitando o maior bem que o Senhor nos deu. Então, quando a gente sente, esse sentimento relativiza o tempo. O padre Antônio Vieira, ele tem um discurso bem interessante, em que ele fala que o amor relativiza o tempo. E ele cita como exemplo Jesus durante a sua prisão. E Jesus, para qualquer um de nós, passar aquela noite fria, açoitado, seria terrível. Mas ele disse que ele tinha certeza que Jesus queria ficar mais tempo, porque Jesus amava. Então era o último tempo que ele estava conosco. Se ele pudesse, ele aumentaria aquele tempo. Então, quem cuida da mãe idosa na cama, quem limpa o cocô com amor, essa tarefa é menos penosa. Quando você cuida do seu filho revoltado a longo prazo, tem gente que vem na casa espírita: olha, eu queria desobsidiar meu filho, porque ele está revoltado, né? Eu já fui em todas as casas. Não, aqui é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você vai esperar pacientemente e vai trabalhar por mais tempo, né? Porque para a gente nascer são 9 meses, fora o tempo espiritual de planejamento. Por que a gente quer ter pressa com essas coisas? Tudo é processo. Perdão é processo. Não existe um milagre que faça a pessoa perdoar. Você perdoa no tempo. Você direciona, você acha um sentido para o sofrimento. Na hora que você achou esse sentido, ele fica mais suave. Você acha um sentido para as dificuldades. E olha só, lembrar a encarnação passada e concatenar razões que expliquem como a espiritualidade que nos precedeu e nos orienta consegue explicar mais, você vai conhecer um pouco mais, você não vai conhecer tudo. Portanto, a gente precisa de confiança. Então, a racionalidade busca a explicação completa, a confiança completa o resto. De forma que uma senhorinha na roça consegue uma sintonia extraordinária, porque confia.
quando algo nos é explicado, aquilo aclara um pouco mais, mas Deus é o outro. Tem um filósofo chamado Emmanuel Levinas, lituano, e ele fala uma coisa muito legal: Deus é o outro. E olha só, ele não está falando no sentido apenas de que o outro desperta em você emoções, sentimentos, desafios, né, para que você evolua, ou que Deus se manifesta por meio do outro. Eu estou cuidando de alguém em chagas, então Jesus está se manifestando para mim. Esse é o sentido mais comum, né? Ele não abandona esse sentido, não, esse sentido de que Deus não é uma extensão do seu raciocínio. Então, para que eu entenda Deus, eu tenho que entender o próximo. Isso é difícil, porque a maioria de nós tem dificuldade de acreditar que exista um próximo. Eu explico. Quando você é bebê, a sua mãe, você acha que você é a sua mãe. Porque quando você está na barriga, parece ser a extensão do corpo da mãe. Por muito tempo, para a criança, nos primeiros anos, né, não existe uma separação entre ela e a mãe. Nós somos assim com os nossos pais. Às vezes a gente não consegue enxergar o espaço dos nossos pais. A gente acha que eles existem para cuidar de nós. A gente faz isso com muita gente. Então, por quantos milênios nós seremos crianças espirituais, incapazes de perceber o outro? É quando você tem uma filha, um filho, e você queria que ele seguisse a sua profissão. Você diz: não, pai, eu vou fazer outra coisa. É mesmo, meu filho? Você tem certeza? Tem. Tem certeza mesmo lá no fundo? Tenho. Eu quero é isso. Ah, que bom, então eu estou com você. Né? O outro, Deus pensa de forma absolutamente independente do nosso raciocínio. Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas que não se faça conforme a minha vontade, mas conforme a tua. E Jesus seguiu a vontade de Deus. O governador espiritual do planeta, diferente de nós, não tinha o que purificar. Ele veio por amor. E o amor relativizou a dor, o desejo de auxiliar a humanidade, né? Porque ele não tem ilusão de que o amor que você sente pelo seu filho ou pela mãe que você ama muito se compara ao amor que Jesus tem por nós, ou que a relação do Espírito de Jesus conosco seja redutível a qualquer relação humana nossa. Você quer comparar? Porque o Emmanuel tem uma mensagem interessante que ele fala assim: ó, como é que você entende o amor de Deus? Você já foi numa penitenciária, num presídio? Lá nesse presídio havia uma mãe cuidando do presidiário menos recomendável. Já pensou sobre esse amor? O amor de Deus é infinitamente maior do que isso. Talvez nós pudéssemos pensar em ingenuidade que Hitler, que Mussolini, que Stalin não tivessem auxílio espiritual do bem, mas nós estamos enganados. A relação de Jesus com Judas, até o último momento, quando ele chega: amigo, aqui vieste, porque o devir está aberto. A cada momento nós temos escolha. Vamos ao livro há 2000 anos, o diálogo de Públio Lentulus com Jesus. Está no teu querer seguir-me agora ou daqui a alguns milênios. Esse é um momento de inflexão muito importante para a sua alma. Você não vem dizendo assim: eu sou o governador espiritual do planeta, siga-me agora, senão você vai aguentar as consequências. Você não ouve isso. Jesus faz um convite, nos ensinando que Jesus tinha plena consciência de que o espírito que aquele temporariamente assumia o nome de Públio Lentulus era um outro. Ele era um outro espírito. Você está casado com alguém, de repente a pessoa diz: eu quero me separar de você e quero seguir outro caminho. Você orientou o seu filho a vida inteira no bem, mas o filho seguiu outro caminho. A sua missão é plantar, colher com Deus. Porque Deus, com a sua sabedoria, tem um ajuste certo de expectativas. A gente não sabe ajustar a expectativa. Quando o bispo, já ouviram falar do bispo Desmond Tutu? É o bispo da África do Sul, né? Tem um livro muito legal, eu recomendo a leitura, que chama Deus Não É Cristão, e outros diálogos. Bem interessante, ele é um cara muito legal, né? E quando ele foi visitar Auschwitz, ele escreveu, não é aquele lugar que você vai visitar, você faz aqui nos museus, né?
Aí ele escreveu assim: que os judeus, eu oro para que os judeus consigam perdoar. Quem fez isso com eles? Os judeus e seus descendentes. Então aquilo causou um frisson na Alemanha, nos Estados Unidos, na África do Sul. É interessante porque a gente tem um exemplo de perdão maior possível, mas quando a gente ouve falar em perdão, parece que a ficha não caiu. Aquilo revoltou os judeus, né? E aí ele foi entrevistado e falou das suas dificuldades na infância, sendo negro na África do Sul. E falou do mestre e das palavras do mestre: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Quando nós vamos ao Humberto de Campos, tem uma mensagem bem interessante chamada A Última Tentação, que Humberto de Campos traz para nós o desejo que Jesus, transitando pelo planeta, não se furtou à obsessão. Jesus não se furtou à dor. Jesus não se furtou à fome. A experiência da evolução espiritual é a experiência da humanidade. Se de alguma forma qualquer líder espiritual se coloca para além dos seres humanos, desconfie. Desconfie. É por isso que você tem o Chico Xavier, ele assume que está com medo. E ele era orientado. Os discípulos de Jesus reproduzem os mais variados erros humanos: o medo de Pedro, a precipitação de João em alguns momentos, né? Porque a gente precisa de identificação. O mestre foi, acima de tudo, humano, de forma que quem via Jesus se lembrava de Jesus pelo que ele fazia. Era diferente de alguém que manda fazer. Vai, seja um homem bomba, que aí você vai nascer no paraíso, mas vai antes de mim, né? Jesus foi respeitando a liberdade na condição humana, e mostrou o que é ser um super-homem. Ser um super-homem é conseguir perdoar verdadeiramente, ajustando expectativas. Pai, perdoai-os, que eles não sabem o que fazem. Você não pede de uma criança a lição do curso superior. Você não planta a semente hoje e pede que ela amadureça amanhã. Não é assim que funciona. Tanto que destruir é muito fácil. Quantos milênios Alepo demorou para ser construído? Quantas civilizações se sobrepuseram? Os monumentos são destruídos. Quantos pais educaram aquelas crianças que morreram com aquelas bombas? Se nós formos a Torá, nós vemos a história do Jonas, uma história até engraçada. Que o Jonas era um profeta. O Joshua Heschel, que é um judeu bem interessante, escreveu um livro chamado Deus em Busca do Homem, que geralmente a gente pensa o contrário, né? Deus em Busca do Homem. Ele diz que o profeta é alguém que fica indignado com esse mundo e quer transformá-lo. E alguém, a gente vai usar a palavra médium, né? Mas a palavra profeta é interessante porque as pessoas têm uma noção equivocada de mediunidade. Elas pensam que a pessoa com mediunidade ostensiva, que dedica um trabalho no centro espírita, só aquele seja o médium. Vamos nos considerar todos aqui médiums, enquanto receptores de intuições, influências do mundo espiritual, desejos. Então, o profeta, para o Heschel, é aquele que tem um amor tão grande pela humanidade, que esse amor se identifica mediunicamente para a gente, né, ele não diz isso, com Deus, o que cria o seu profetismo, de forma que alguns são tão amorosos que conseguem falar com Deus. Ele não fala linguagem espírita porque ele é judeu, né? Mas é interessante a gente pensar nisso, né? Porque você consegue, por que Deus é o outro? Deus é um outro infinitamente amoroso. Então quem segue a Deus rompe a lógica do benefício próprio, do benefício pessoal. Ele rompe a lógica do toma lá da cá. Então ele consegue amar o não amável. Ele consegue suportar o insuportável. A gente pensa que força é vir com um avião aqui e explodir. Mas força é suportar a longo prazo. Porque pense o seguinte: quem é mais forte? O romano que teve a cidade invadida no interior pelos gauleses, por exemplo, se suicida. O alemão, cujo terceiro Reich caiu, dá um tiro na cabeça. Ou aquela senhora judia simples, que todos os filhos foram mortos no campo de concentração. O marido morreu. E lá na década de 50 ela está dando entrevista, falando de esperança, entrevistada nas escolas. Isso que é força, gente. Força é permanecer.
é o que meu amigo Érico, quando o filho do Érico Miranda desencarnou, o Érico é muito amigo. Então eu tive um sonho. Eu sonhei que estava carregando o meu carro nas costas e que estava levando Érico e a família, Sérgio, um amigo meu, que até viria hoje, acabou não vindo, né? E o Romero e a Adriana. E os três passaram por episódios de perda e de desencarnação. E nós realmente, do ano que sucedeu, nós fizemos cultos do Evangelho lá, nessa noite de domingo, às 21 horas, juntos. E quando eu fui ao enterro do filho do Érico, em vidas passadas eu fui general. Então alguns desses espíritos conviveram comigo, às vezes eu ouço os diálogos deles, né? E o espírito dizia: você já viu muitos homens fortes na guerra, mas forte como esse homem você não viu ainda. Porque o Érico falava do filho com plena tranquilidade. Então a segurança espiritual é algo que faz você romper, que todas as pessoas, por exemplo, até por um desejo de manutenção do corpo, isso é automático, elas têm medo da morte, elas têm medo da pobreza, elas têm medo da doença, né? Vamos pensar uma situação assim: você está aqui nesse centro, tem um terremoto, você caiu, você está soterrado e só a sua cabeça aparecendo. O que você vai evocar para ter paciência pelas 12 horas que você vai demorar para ser atendido? Você estava subindo no elevador, o elevador parou. O que mantém a sua tranquilidade nesse momento dentro do elevador? É a ideia que vai morrer. Quando a sua convicção de mortalidade é maior do que o atavismo do corpo, da autodefesa, você consegue automatizar a resposta de confiança. Agora, a gente não está nesse nível frequentemente ainda, né? Mas o nível é o seguinte: quando você recebe um soco no rosto, como é que você responde? Né? Todos nós aqui responderíamos com a vontade de bater de novo. O que a gente consegue alcançar agora? A gente consegue raciocinar e evocar uma estratégia mais eficiente, né? Isso é natural, porque nós não automatizamos ainda a resposta de amor. Livro Paulo Estevão está falando. Saulo perde a razão, se sente humilhado diante da intelectualidade do Gesiel, bate no rosto dele. Gesiel, ora por ele. Como assim? Só tinha a Torá? Onde é que está o Evangelho do Gesiel? De onde ele tirava essas coisas na Torá? Ele tinha os olhos de ver. Ele via com sentimento. Ele não só raciocinava, o Saulo raciocinava. Via a Torá ao pé da letra porque raciocinava, né? Então existe um sentido que o pessoal chama hoje em dia de inteligência emocional, né? Vamos chamar de inteligência espiritual. A capacidade de responder maduramente a desafios que geralmente deixariam as pessoas desesperadas, com base na confiança na imortalidade, né? E é interessante, eu conheço gente que sai do corpo em corpos desencarnados e não consegue esse tipo de resposta, porque não é racional, né? Eu já participei de reuniões de materialização. Você sente a pulsação do desencarnado, você conviveu com ele em vida. Você pode passar por essa experiência e não construir esse tipo de ideia. Agora, você pode não ser espírita, ser protestante ou católico, mas você consegue, o sentimento consegue ligar. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Porque você não vai conseguir explicar tudo. Quando você se tornou espírita, resolveu alguma coisa. Por quê? Antes, eu pensava a vida. Por exemplo, eu estou visitando lá as crianças com microcefalia. Então, eu achei interessante a conversa de uma mãe. Ela falou assim: olha, antes de conhecer o Espiritismo, é como se a vida fosse assim, fosse uma viagem, uma estação. E cada um paga um preço diferente da passagem. Porque, por exemplo, essas crianças estão pagando um preço muito caro. Eu falei com ela, tinha um grande pensador da antiguidade, um grande espírito chamado Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama se revoltou contra a ideia, se indignou contra a ideia de que havia um Deus criador, porque se esse Deus houvesse criado as coisas, não haveria injustiça. Ele se sentia exatamente como você. Então você começa a entender o corpo como um filtro, a infância como uma fase do começo de utilização da boca, do espírito antigo. Mas você não consegue explicar todas as circunstâncias, você só consegue assim, entender. Então quer dizer que o Deus ele apenas uma energia, que ele não interfere na vida, que é apenas só energia, que tudo está programado assim como a infância, a fase adulta, as dores na velhice, isso é coisa da vida mesmo. Não quer dizer que o Deus que existe ele é cósmico só. Fundamentalmente,
contrário, o que o Espiritismo fala é que Deus interfere diretamente, emocionalmente, pessoalmente, com amor, em cada trajetória humana, né? Não obstante Deus seja lei, a lei não é lei cega. Então, assim, quando alguém renasce com a necessidade de purificação, o corpo é um filtro. Não tem um carvão no filtro, né? O corpo é um filtro. Então a gente nasce com limitações que são as necessidades de purificação do espírito. O corpo é uma roupa. Mas Deus é esse amor que concatena cada coisa em seu lugar certo, né? Se você racionalizar a causa e o efeito, se você pensar Deus só como uma energia impessoal, você não chega a esse aspecto, você está racionalizando, né? É mais do que isso. É por isso que não é nem a experiência puramente racional e nem a experiência religiosa fanática. É a experiência de unir o sentimento à racionalidade. Então os dois bailam. Então você sente Deus e você entende o que você já pode entender de Deus. Porque o limitado não entende o absoluto. É difícil. É como você chegar assim, quando Jesus caminhou sobre as águas, um espírito materializou uma superfície, então ele caminhou. Como é que você sabe? Como é que a gente sabe? Aqui, quando eu vejo alguém levitar, um objeto levitar, esse copo aqui levitar, eu já vi, né? Aí é isso. Ectoplasma, né? Mas com Jesus, governador espiritual do planeta, né? Então tem muita coisa que a gente não alcança. E a gente não deve tentar controlar o que a gente não controla. A gente deve tentar controlar o que nos foi entregue. O que nos foi entregue? Mas o que seria aquilo que a pessoa não controla? Por exemplo, você controla a sua saúde naquilo que o colesterol, né? Você corre, baixou o colesterol. Infarto. Você não vai comer gordura, você tem menos probabilidade de ter infarto. Mas você dirigiu na mão certinho, você cuidou da sua saúde, você planejou o horário de sair, alguém sai da estrada, acerta seu carro de frente e você desencarna. Você cuidava da saúde, era atleta, mas você descobre um câncer genético. Você estudou para um concurso, tudo direitinho, acordou no horário, quer dizer, não foi culpa sua, porque a gente tem que ver o que é culpa da gente, né? Tem que ver o que é culpa da gente. As coisas que nós podemos planejar e controlar, depois que a gente faz o planejamento no começo do ano. Tal horário vai ser para estudar isso, tal horário vai ser para me exercitar, né? Eu acordo 4 horas da manhã, aí eu faço meditação, eu corro, eu vou um pouquinho de musculação, outro dia karatê, eu alterno, é tudo escritinho assim, desde que eu era criança, né? Mas já aconteceu que eu vim fazer o concurso e tem um acidente de carro. Às vezes você se casa com a pessoa que você amava, a pessoa desencarna. Às vezes você é fiel no casamento e a pessoa te trai. Porque o outro tem liberdade. E porque o outro, que é Deus, evoca para você experiências de desafio que você não sabe exatamente quando elas ocorrem, qual a razão delas, como enfrentá-las, com confiança. Deus, sendo bom, não nos proporciona experiência desnecessária. Deus não é bom? Jesus tem mais experiência do que a gente? Então, é assim, tem alguma lógica, né? Esse ajuste de expectativas. Ajustar expectativas, não esperar o que não pode ocorrer. Por exemplo, quando eu começo um tratamento desobsessivo, há um ritmo para esse tratamento, né? E eu não posso prevê-lo. Se eu tiver mérito, eu posso ser favorecido pela espiritualidade. A espiritualidade pode me favorecer. Vamos pegar o livro Ave Cristo. Aí chega o quinto varro para o Clódio. Olha que interessante. O Clódio é um espírito de nível superior. Então ele chega para ele, olha, meu filho está encarnado, está sofrendo. Eu quero nascer com ele, eu te quero 50 anos. Olha, eu acho que não é bom não, igual renúncia. Mas você quer, e você tem mérito. O Emmanuel chama isso de comércio. Não no sentido negativo do comércio, mas no sentido de que, assim como nós esperamos algo de Deus, Deus espera algo de nós. Quando Jesus vai multiplicar os pães, a pergunta dele é: quantos pães tens? Quantos pães nós temos? Quantos peixes nós temos? O que temos a apresentar em nosso favor para as nossas demandas espirituais? Será que os nossos pedidos são maduros?
Os nossos planos do ano são egoístas ou são planos coletivos? O método com o qual nós medimos o benefício e o prejuízo da encarnação é baseado na imortalidade ou é baseado nos benefícios imediatos? Eu acho que é mais imediato. Mais imediato. Que a gente pensa como um corpo físico. Então, assim, eu quebro a perna e eu acho que foi ruim para mim. Às vezes, meu anjo da guarda estava soltando foguete. É a hora que ele ia destruir a vida dele inteirinha, fazer a pior bobagem da vida dele, a perna quebrou. Né? E entrar numa aventura amorosa, fora do casamento. O filho adoeceu. Todos os recursos foram embora naquilo. A experiência uniu a família. Despertou para o mundo espiritual. Fez não pensar, porque ver com os olhos da racionalidade do mundo carnal é enxergar limitadamente perto. É necessário enxergar mais longe. Justamente porque os dedos da mão são diferentes, eles conseguem fazer esse movimento extenso que foi importante para a nossa evolução. Então nós somos diferentes. Os outros têm total liberdade. Deus é o outro. Então nós seguimos a lei e perguntamos a Deus o que Ele deseja de nós. Ninguém prevê Deus. É isso que eu estou querendo dizer. Mas o que é a lei? A lei está expressa com os palavras: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas Jesus nos ensinou algo sobre isso. Ele diz: amai-vos uns aos outros como eu os amei. Então Jesus impossibilita o amor enquanto teoria. Jesus não é um mestre que fala na sala de ar-condicionado. Ele não é um mestre que vende 1 milhão de livros. Essa lei tem sido em prática nos últimos tempos? A gente tem feito dela teórica, e o Emmanuel fala que a gente cria uma divisão entre a oficina e a rua, entre a igreja e a oficina. E que ele usa a metáfora que Jesus, quando as suas vestes são partidas entre os soldados, a veste de Jesus não tinha costura, ou seja, Jesus era um só. Jesus era santo, puro e bom, com todos, em todas as circunstâncias. E nós criamos estratégias de hipocrisia. É melhor que a gente seja sincero no pouco desenvolvimento espiritual que a gente teve, buscando evoluir. Isso é uma coisa interessante, olha só. O espírito, que até ontem era um criminoso, mas era um criminoso sincero, quando ele se modifica para o bem, ele dá dobra estelar lá da Enterprise. Né? Agora, o espírito hipócrita, ele entrou num ciclo vicioso de mentir para ele mesmo. Ele mesmo acredita nas mentiras dele. Né? Olha só, não vem na mediúnica o espírito para dizer que você está errando, não. O espírito se comunica na mediúnica que você trabalha, no seu trabalho mediúnico, vai te incentivar. Não se engane com isso. O crivo é nosso. Onde está escrito a lei de Deus, livro dos Espíritos? Se fosse muçulmano, está lá no Corão. Se fosse judeu, está na Torá, no ensinamento, né? Está na Bíblia, a lei de Deus está na consciência. Dificultou. E sou eu com Deus. Ninguém está olhando. Mas isso aí não seria as convicções? O que distingue das convicções de algo que é espiritual ou não? Porque a gente tem as nossas convicções, de algo que é baseado em nossas vidas e algo que refletimos a chegar a tal propósito. Mas o que seria as existe um sentido espiritual para além da experiência adquirida. Então existe uma experiência histórica. Porque, assim, a cada encarnação a gente assume diversos agregados: personalidade, profissão, pai, mãe, língua, aparência física, né? Existe um fio que atravessa essas coisas. Esse fio é a verdade. Então, assim, existe um sentido espiritual, que alguns usam o nome de superconsciência, né? Que atravessa essas experiências históricas. Tudo que é histórico é limitado. Então, a dimensão do profeta histórico é limitada. Por quê? Porque está no tempo, tem historicidade, tem o preconceito dele, tem o tempo que ele viveu, tem a religião, né? Porque quase todas as religiões do planeta até hoje eram religiões tribais. Já pensaram nisso? Por quê? A opção sexual do religioso é importante, a cor da pele dele é importante, a língua que foi escrita na escritura religiosa é importante, a terra sagrada é importante. Mas tem um diálogo de Jesus, lá no Evangelho de João, com a mulher samaritana, às portas da cidade de Siquém. Sicar, que a briga deles era o seguinte: os judeus oram no Monte Sião, onde hoje é o templo de Omar, né? E lá no Monte Gerazim, perto do poço de Jacó, que é a cidade de Nápoles atualmente, né? Oravam os samaritanos. Ele diz assim: haverá um dia em que Deus será louvado em espírito e verdade. Então ele desmaterializa da terra. O reino de Deus não vem com aparências exteriores. Então, não é a roupa que eu visto, não é a língua que eu falo, não é o dinheiro que eu tenho,
Não é o fato de eu achar que sou mais santo do que os outros, é a minha boa vontade para servir de instrumento para Deus. Porque onde há a ideia de que quando eu me torno religioso eu me torno mais santo, entra a arrogância. Entenderam o que eu falei do criminoso, né? Então o criminoso que se arrependeu, às vezes ele está com a mente, é o pobre de espírito. Senhor, me perdoe, eu não sabia. Então esse momento de humildade permite a sintonia. E o outro cheio de intelectualidade, ele é cheio de compreensão de astúcia da serpente da Torá. Ele é capaz de montar uma bomba para matar 1 milhão de pessoas, mas ele é incapaz de salvar uma vida. É por isso que a Adriana Mello, que está com o projeto das crianças com microcefalia, ela mandou uma mensagem para mim ontem, eu jantei na casa dela, 3 dias sem dormir. Então a Adriana não é uma cientista fria. A Adriana sente aquelas mães e aquelas crianças como se fossem suas crianças. Esse é o sentimento de Jesus. É impossível amar sem se envolver. Você não racionaliza amor. Eu vou te amar, mas eu não vou me envolver. Você sente soltando, mas você ora, porque você confia na natureza divina do outro. Mas não é um desprezo, porque aí não seria amor. Você não, ao amar, você não se priva de sofrimento, senão você não se entrega. Então a experiência de amor a Deus é uma experiência de entrega. Olha uma história interessante do Francisco de Assis, né? Ele foi para a região de Perugia e chegou lá, estava nevando, inclusive está fazendo isso agora lá, né? Está tremendo a terra em Roma e nevando muito. E ele chegou na porta do mosteiro e ele disse: quem é que está aí? É Francisco de Assis. Eles riram. É Francisco de Assis. Né? E ele ficou lá de fora. Os monges começaram a chorar. Nós estamos com fome, está frio, nós vamos morrer. E o Francisco cantando, feliz. Olha que interessante a gente pensar sobre o plano e o que foge ao plano, né? E o Francisco disse: eu estou feliz porque estou totalmente nas mãos de Deus. Finalmente eu dou do jeito que eu queria. Eu não tenho nada humano para recorrer. Eu estou totalmente nas mãos de Deus. Eu estou me sentindo abraçado por Deus. Eu confio plenamente nele. Mas falando nisso, eu sempre me perguntei nisso, porque umas pessoas que se dizem vida bem devotas à religião, e quando estão nos últimos momentos de vida, elas estão lá com pavor. Só que antes elas falavam que estavam na mão de Deus, mas agora estão com pavor. Mas elas tinham certeza que ia por céu, mas agora elas estão com medo. Por que elas estão com medo? A gente é incoerente assim, porque a gente tenta defender o corpo, né? Essa incoerência é natural. Havia uma coragem antigamente em relação à guerra, a coragem do guerreiro, né? É diferente da coragem daquele que tem convicção da imortalidade. Mas como a morte é a dissolução de uma série de certezas que nós tínhamos, né? E assim, como o momento da morte é um momento de revisão da vida inteira, é natural que a pessoa sinta um torpor, como é que eu vou falar? Um medo, né? Alguma coisa desse tipo. Agora, quando construiu espiritualidade verdadeira, aquele é tranquilo. O Yogananda, vocês ouviram falar dele? Grande mestre yogi, ele desencarnou fazendo um discurso e recitando um poema. E desde 3 meses antes ele dizia que ia desencarnar. Me lembra aqui de um amigo de Belo Horizonte. No Espiritismo a gente não tem rito de casamento, mas todo mundo que veio do catolicismo pede a gente para fazer casamento. Eu não me importo com isso não, né? Eu acho que a gente tem que... A gente está no Brasil, o Espiritismo no Brasil é mais religioso mesmo, né? É o Espiritismo que cresceu, que os outros não cresceram, né? Esse é o plano de Jesus. Não tinha montado esse tanto de catolicismo aqui, os jesuítas, né? Eu acho isso muito legal. O sincretismo, tudo eu acho muito legal. Acho que o diálogo é necessário. E esse meu amigo recebeu esse convite que a gente recebe sempre, eu, o Sandro, o Oscar, né? E aí ele falou assim: olha, depois do dia 20 de março eu não posso ir. Antes disso eu faço seu casamento. E a moça era orientando dele desde a evangelização infantil. Ficou triste com ele, né? Aí perguntou à esposa dele: o que ele vai fazer no dia 20 de março? Eu não sei. Ele falou que no dia 20 de março, ele falou que em casa desmarcou todas as palestras, ele tinha sido informado que ia desencarnar. E efetivamente no dia 20 de março, ele desencarnou. Então, esse é o nível de consciência que a maior parte de nós ainda não está preparado para ter. Uma coisa que é segredo mesmo é o momento da nossa desencarnação. Lembra que eu falei de planejamento, né? Está aí uma coisa que a gente não planeja. Agora, tem quem planejou, né? A gente pode ter uma moratória encarnatória. Se a gente está sendo muito útil, a vida aumenta. Se você sair correndo com um carro e beber, você pode desencarnar antes. Se você comer errado, você desencarna antes, né? Mas se você é extremamente útil, salva a vida de pessoas, está sendo útil ao seu ambiente, você pode receber uma promoção encarnatória, maior tempo na Terra, né? Mas se levando só uma questão. Então vai dizer, eu só vou praticar o bem porque eu vou ter
a tal vida próxima mais próspera. Então, eu vou só viver de uma forma meio gananciosa. Então, como seria isso? Eu tenho que me desprender do ego, assim, totalmente. Mas nós ainda somos muito apegados ao ego, né? A gente tem uma relação toma lá da cá com a divindade. Mas assim, que a gente tem que tentar destruir, né? Como assim a gente separa o ego do principal propósito? A primeira coisa é pensar na vida como uma continuidade. Os budistas falam assim, o mundo antes do nascimento, o mundo atual e o mundo depois da morte são projeções da mente. Então, se a gente não pensa que a gente não morre, a gente vive antes de nascer e a gente vai viver depois de desencarnar. Se a gente pensar isso assim, aquilo que eu falei, a gente planta sem esperar a colheita. Porque toda vez que a gente planta esperando colheita, a gente se decepciona. Que é uma maneira de não se decepcionar, ame sem esperar recompensa e plante confiando que Deus tem o que é seu, né? Mas pensando como Deus. Deus não assina, Deus não compete com as vaidades humanas. Você não pega uma flor e atrás está escrito Yahvé. Você não tem personalismo em Deus. Então, assim, se Deus é fiel, nossos irmãos protestantes repetem muito isso, está na Torá, né? Significa que você não precisa se preocupar que Deus vai ser bom com você, ou que Ele vai ser justo com a sua plantação. O seu papel é plantar. Quando a gente faz isso, seria o ego uma vaidade maior do que o esperado? A vaidade pode ser um estágio para nos incentivar a fazer o bem. Quer dizer, quando a gente começou a fazer o bem, a gente fez com vaidade, né? Mas em algum momento as decepções vão nos levar a romper essa vaidade e fazer o bem desinteressado. É aquilo que eu falei, a gente deixa de ser criança e passa a ser adulto. Geralmente isso dói, isso faz sofrer. E a gente se desilude. Existe uma felicidade da ilusão. Existe uma felicidade da consciência. Essa é mais interessante. Então, assim, quando a gente é jovem, a gente acha que a vida vai durar muito, né? Mas uma coisa que eu ouço sempre dos espíritos é assim, todo encarnado acha que a vida dele vai durar mais que a dura mesmo. Aproveitemos o tempo. Não em quantidade, porque a gente cria uma angústia, né?